Olá, pessoal, boa tarde. Pro Fernanda, aula de língua portuguesa, 7º ano. Então, galera, retomando a aulinha passada, a Pro pede que vocês abram a apostila na página 44. A aula de hoje vai reforçar aquilo que nós vimos na nossa primeira videoaula. Então, se você ainda não assistiu, chama a Pro no privado ou encontra o link ali no nosso canalzinho no YouTube e assiste aquela aulinha primeiro, depois vem pra cá. Hoje a gente vai falar sobre sujeito e predicado. O que são sujeito e predicado? Vai acompanhando aqui a voz da Pro e lendo aí a sua apostila. Sujeito e predicado. Você sabe como surgiram os sinais de pontuação e a importância que eles têm em um texto? Então, hoje a gente vai entender algumas regrinhas dos sinais de pontuação. Quando eu posso usar a vírgula, quando eu não posso. Quando a vírgula e o ponto são inaceitáveis na minha frase. Então, a 12. Quais são os termos essenciais da oração? Lembram disso? Lá na nossa primeira aula, nós vimos que os termos essenciais são aqueles que são imprescindíveis, que não podem faltar. São eles sujeito e predicado, beleza? Então, ali, acompanhando o quadradinho laranja, termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Relembre esses conceitos. Olha ali com a Pro. O sujeito ele vai ficar em vermelho. Ele está em vermelho. Sujeito, quem pratica a ação. Por exemplo, a menina trabalha muito. Qual é o meu sujeito? A menina. Olha a importância do verbo. Ai, Pro, que chato, é sempre o verbo. Mas o verbo, ele indica tudo. A coisa mais importante que eu preciso encontrar na minha oração é o verbo. Se eu acho o verbo, eu acho o sujeito, eu acho os complementos, eu acho a transitividade, eu sei se tem preposição ou não, eu sei se tem crase ou não. Lembram da linha sobre crase? Então, encontrar o verbo é fundamental. A menina trabalha muito. Qual é o verbo? Diz pra mim. Trabalha, né? Infinitivo do verbo trabalha é trabalhar. Quando a Pro fala infinitivo, a Pro fala que ele ainda não foi conjugado. Lembram disso? Maravilha. Então, quem é que trabalha? Olha a pergunta. Quem é que trabalha? A menina. Encontrei meu sujeito. Trabalha muito. Maravilha. Então, trabalha muito é o meu predicado. Aquilo que não é sujeito é predicado. Próximo exemplo. O rapaz e o professor dele responderam a todas as perguntas. E aí? O rapaz e o professor dele responderam a todas as perguntas. Qual é o verbo? Acha para Pro o verbo. Responderam, né? Infinitivo de responderam, responder. Quem é que responderam? O rapaz e o professor dele. Encontrei meu sujeito. E aí, classifique aí para Pro. Eu tenho um sujeito só, eu tenho dois. Como é que é esse sujeito? Ele é simples, é composto? Pense e depois me manda uma mensagem ali no WhatsApp. Que sujeito é esse aqui? Então, sabemos que o rapaz e o professor são nosso sujeito. O predicado é a informação dada sobre o sujeito. O que se sabe? O que a nossa frase, a nossa oraçãozinha diz a respeito do rapaz e o professor dele? Responderam a todas as perguntas. Então, todo o resto, tudo aquilo que não é sujeito, é o meu predicado. Maravilha? Mais um exemplo. A menina trabalha muito, o rapaz e o professor dele responderam a todas as perguntas. E aí, qual é a diferença desse para o outro? Lembram da aula passada? Eu tenho a oração em ordem direta, que é quando o meu sujeito vem na frente, isso mesmo. E quando eu mexo naquelas pecinhas, quando eu coloco o meu sujeito lá para trás ou no meio da minha oração, eu tenho uma oração em ordem indireta, certo? Mas eu continuo mantendo o meu sujeito. O sujeito é o mesmo, o verbo é o mesmo, todos os termos são os mesmos. Atenção! Não se separa com vírgula os termos essenciais da oração. Essa é uma regra básica. Vocês nunca vão errar isso. Nunca mais na vida. Eu encontrei o verbo, encontrei o sujeito, então eu sei que eu não posso separar o sujeito do predicado com vírgula, nem com ponto, né? Nunca, não posso fazer isso. Quando eu separo, eu tenho um vocativo, mas isso é algo que a gente vai estudar lá pra frente. Foque nisso aqui. Sujeito e predicado não se separa com vírgula. Jamais.
Então, encontrei o verbo, encontrei o sujeito, eu sei que ali eu não tenho vírgula. Agora, vamos fazer ali embaixo o exercício 13. Assinale a alternativa em que a frase está corretamente pontuada. Aqui pode ter mais de uma. Os outros homens cumprem seu destino de passantes. Primeira coisa que eu tenho que encontrar? Verbo. Maravilha. Cadê o verbo dessa oração? Cumprem, né? Vem de cumprir. Quem é que cumprem? Os outros homens. Os outros homens, então, é o meu sujeito. Vá, pegue um lápis colorido, marca-texto, vá circulando aí. Eu tenho o meu sujeito, os outros homens. O restante é o meu predicado. Eu tenho vírgula ali separando? Não, né? Então, eu já sei que essa alternativa está correta. Assinale lá um xizinho, um visto. Próxima. Um homem, vírgula, morre de fome em plena rua. E aí? Como que um homem morre de fome em plena rua? Cadê meu verbo? Morre. Pergunte lá pro verbo. Quem é que morre? Um homem. Achei meu sujeito. Então, eu tenho o sujeito e tenho o predicado separado. Tá correto isso? Não, né? Então, não posso marcar isso aqui. Letra C. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Cadê meu verbo? Aqui eu tenho uma locução verbal. Lembram o que é uma locução verbal? 2 verbos com um único sentido. Próxima aula, a Pro vai fazer uns exemplos bem legais sobre locução verbal, pra gente ter isso claro e entender isso direitinho. Maravilha? Mas quando eu tenho 2 verbos assim, designando uma única ação, o meu primeiro verbo, meu verbo principal, ele vai estar conjugado, ó. Qual é? Foi, né? Eu fui, tu foste, ele foi. Pretérito perfeito do indicativo. E aí o verbo auxiliar, que é o recolhido, circule aí esses 2 verbozinhos e anote, locução verbal. Recolhido tá no particípio, né? Que é quando o verbo termina com a, do e, do ido. Então, aqui eu tenho um caso de locução verbal. 2 verbos com sentido de um só. Eles estão designando uma única ação. Agora, pergunte lá para ele. Quem é que foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado? O corpo do homem que morreu de fome. Achei meu sujeito. Tem vírgula ali? Não. Então, já sei que essa também está correta. Ótimo. Próxima. O homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens. E aí? Cadê meu verbo? Continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido. Continua morrendo, né? Mais um caso de locução verbal. Tem um verbo ali terminado no gerúndio, o verbo auxiliar conjugado. Então, 2 verbos, circula ali e anota. Locução verbal. Então, esses 2 verbos estão significando uma única ação. Agora, pergunte lá. Quem é que continua morrendo de fome? O homem. O homem é o meu sujeito. Eu posso ter vírgula entre o sujeito e o predicado? Não, né? Portanto, essa não está correta, eu não posso assinalar. Próxima, letra E. As pessoas esperam muito tempo para tomar providências. Primeira coisa, verbo. Cadê meu verbo? Esperam. Infinitivo de esperam, esperar. Quem é que esperam? As pessoas. Então, eu achei meu sujeito. As pessoas esperam muito tempo. Eu posso ter essa vírgula ali entre sujeito e predicado? Não, né? Então, eu já sei que as corretas são a A e a C. Agora, a próxima é com vocês. Tá bem fácil de fazer. 14. Para justificar suas escolhas acima, separe as frases em sujeito e predicado no quadro a seguir. Então, separe lá para Pro. Todas essas frases que nós analisamos, vocês têm de separar ali. O sujeito e o predicado, sujeito e predicado. Beleza? Faça lá e fotografe. Virando a página, vamos para a página 45. E aqui, começando ali no exercício 15, a gente vai ter o conceito de vírgula.
Depois do sujeito, nunca haverá vírgula. Ou, em alguma situação, o uso da vírgula após o sujeito é permitido? Anote a que conclusão chegaram. E aí, em alguma situação, é permitido usar vírgula depois do sujeito? Olha o que é a vírgula. Sinal de pontuação que separa elementos dentro de uma oração e orações dentro de um período. Marca uma pequena pausa. Esse aqui da pequena pausa eu não gosto muito desse conceito, porque a vírgula ela é muito mais do que isso. A vírgula ela constrói sentido. Lá no 9º ano vocês vão estudar oração subordinada, adjetivo. E aí a gente usa a vírgula para demarcar a nossa oração subordinada. Então, a vírgula, ela dá sentido. Se eu uso vírgula, eu digo, João, responda 12, por favor. João, vírgula, responda 12. Aí, nesse caso, o João, ele não é o meu sujeito, ele é vocativo. É aquele coleguinha para quem a Pro tá pedindo para responder a pergunta. Então, ele não é meu sujeito. A vírgula, ela é usada para demarcar sentido. Ela é muito mais do que uma simples pausa. Beleza? Então, vamos lá. Vírgula entre sujeito e predicado. Como estudado anteriormente, não se usa vírgula entre os termos essenciais da oração, pois esses elementos, sujeito e predicado, têm uma ligação que não pode ser interrompida. Porém, há ocasiões em que o uso da vírgula é permitido. Vamos ver quais são elas. Faça as atividades a seguir e verifique algumas dessas ocasiões. Muito bem. Então, olha só, 16. Indique o sujeito e o predicado das orações a seguir. Vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos marcam pausa na frase. E aí, para eu achar o sujeito, o que eu tenho que achar primeiro? Verbo. Marcam. Quem é que marcam? Vírgula, ponto e vírgula. Maravilha, tenho ali meu sujeito. Ótimo. B. O grande ancestral da pontuação, porém, já era usado no Antigo Egito em textos poéticos. Cadê o verbo? Era usado, mais um caso de locução verbal. Era usado. Quem é que era usado? Pergunte lá. Responda essa e depois manda para a Pro. C. O ponto, por exemplo, nem sempre marcou a conclusão de uma ideia completa. E aí? Cadê meu verbo? Marcou, né? Que vem de marcar. Quem marca, marca alguma coisa, conclusão de uma ideia completa, né? E quem é que marcou? Quem é que nem sempre marcou? Muito bem. Agora, abaixo. Escreva a regra que justifica o uso da vírgula em cada frase. A vírgula separa elementos que formam um sujeito composto. A vírgula separa termos que estão intercalados entre o sujeito e o predicado. E aí? Diga lá. Qual é a regrinha que justifica o uso da vírgula em cada frase? Aí você vai me dizer, lá nas frases acima, quais delas são justificadas pelo uso da vírgula? Quando que eu uso a vírgula, né? Quando eu preciso separar termos que eu estou citando, por exemplo, antes de datas, dias da semana. Por exemplo, que dia é hoje? Sexta-feira, vírgula, 22 de agosto de 2020. Ali eu uso vírgula. Se eu digo João, vírgula, Maria, vírgula, José, chegaram atrasados. Né? João, vírgula, Maria, vírgula, José e Pedro. Né? Aí eu estou elencando várias pessoas, então eu uso vírgula nessa situação. Tranquilo? Muito bem. Faça essas alternativas e manda a foto para a Pro. Maravilha? Seguindo. Mãos à obra. Tabela e gráfico. Essa semana a gente vai ter um trabalhinho. Que beleza. Vamos lá. Esse trabalhinho a Pro vai avaliar, né? Como trabalho entregue. Então, vocês fazem, me mandam por e-mail ou no WhatsApp mesmo. Tabela e gráfico.
Preparação. Neste capítulo, você estudou os gêneros reportagem e notícia. Pôde compreender que a reportagem agrega recursos informativos, imagens, vídeos, tabelas, gráficos, infográficos, etc., que detalham, ampliam, aprofundam e facilitam a assimilação de um termo abordado. Olha só que ele pode estar com acento, viu? Por quê? Porque ele é tempo passado. Então, quando eu uso pode no passado, eu coloco esse acento para diferenciar do pode, né? Que é presente. Então, tudo isso compõe uma notícia, compõe uma reportagem. São coisas que enriquecem o nosso texto jornalístico. Leia uma reportagem que apresenta informações a respeito da biodiversidade brasileira em formato de gráfico, ali no quadradinho laranja. É uma representação geométrica de um agrupamento de dados e sua função é facilitar a compreensão das informações que geram tais dados. Ou seja, por meio dos gráficos, é possível verificar e comparar dados, resultados e identificar padrões. Então, quando eu tenho a apresentação, por exemplo, de 2 gráficos falando sobre a maré na Praia da Saudade, eu tenho ali a representação de 2 gráficos, em diferentes horários do dia. Ao meio-dia a maré está de uma maneira e pela manhã de outra. Comparando esses dois, eu vou chegar a uma conclusão, eu vou conseguir entender como ela se comporta nesses diferentes horários. Por exemplo, o gráfico ele é sujeito à interpretação e ele está ali, claro, né, para que a gente consiga interpretar aquela informação. Beleza? Próximo ponto, há gráficos de diversas formas, barras, linhas, setores, pizza, e podem ser utilizados nas várias áreas do conhecimento. Os gráficos apresentam os seguintes elementos: título, legenda, identifica as informações que compõem o gráfico, e fonte dos dados, informações utilizadas para a sua reprodução. O que ele quer dizer aqui com uma legenda? Se eu vou utilizar, por exemplo, um gráfico colorido, aí eu coloco ali embaixo um risquinho de cada cor e indico, o vermelho representa pessoas que responderam a minha pergunta de maneira positiva. O verde representa aquelas pessoas que responderam de maneira negativa e o azul aquelas que não quiseram responder. Então, eu crio uma legenda para indicar, para que a pessoa que vai visualizar, que vai ler meu gráfico, entenda isso. Maravilha? Retratos. Biodiversidade brasileira. Editora, revista Retratos. Pra eu estar com saudade de vocês. Agora eu tenho que ficar lendo sozinha. Na sala de aula a gente pode ler juntos, né? Mais divertido. Mas vamos lá. O território brasileiro abriga cerca de 1/3 de todas as florestas tropicais do planeta e o maior sistema fluvial do mundo, além de reunir cerca de 1,8 milhão de espécies em 6 biomas. Tal magnitude faz com que o Brasil esteja entre os 5 países que possuem maior diversidade biológica da Terra. Uau! Os biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa são sistemas naturais que, ao longo da história, sofreram o impacto dos ciclos econômicos e do processo de ocupação do espaço brasileiro. Então, o Brasil é um país imenso, né? Ele é gigantesco. Por isso, nós temos essa diversidade tão grande e diferentes climas, né, nas diferentes regiões do Brasil. Nosso país é muito rico biologicamente. Suas denominações têm como referência o tipo de vegetação e o relevo predominantes nos ambientes em que se situam. Ainda hoje, a diversidade encontrada em cada um desses biomas pode ser percebida a partir de uma comparação entre eles e através de uma observação das características internas de cada um. Para realçar aspectos dessa diversidade, a Retratos selecionou informações que dão a dimensão da variedade de espécies que compõem nossos biomas.
representados em áreas proporcionais ao espaço que cada um ocupa no território. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter um exemplo de gráfico. Veja lá, essa notícia aqui, ela é de 2018, atualizada em 8/2/2018. Beleza? Vire a página ali e acompanhe Copro. Temos aqui, então, um gráfico. Ali em cima a gente percebe que o autor, né, quem escreveu para a revista, deixa claro para que a gente consiga entender como é que esse gráfico foi organizado. Então, espécies animais do Brasil. Mamíferos, quantos? 720. Aves, 1924. Répteis, 759. Anfíbios, 986. E peixes, 4.388. Bastante, né? Então, ali, flora nacional. Deixa eu dar pause aqui. Flora nacional. No Brasil, foram catalogadas mais de 46 mil espécies da flora. Essa é uma riqueza tão vasta que, se colocada no gráfico ao lado, seria mais de 10 vezes o tamanho da barra correspondente aos peixes. Mais detalhes podem ser vistos no mapa de biomas do Brasil, do IBGE. Para baixá-lo, acesse e ali nós temos o link, caso alguém queira averiguar isso. Então, ali, a flora, lembram o que é? A flora, ela faz referência às espécies a vegetais e a fauna a espécies animais. Maravilha? Então, veja lá. Assim a gente vai responder a primeira. Em sua opinião, o gráfico ilustrado facilita a compreensão dos dados sobre os animais? Justifique sua resposta. 2. Resuma em um texto as informações contidas no gráfico. Fácil, né? Resumindo ali para a prova. Agora, escreva essas informações em formato de tabela. Aqui embaixo vocês vão colocar o seguinte: a espécie, a quantidade de animais no Brasil. Bem tranquilo, né? Bem fácil. E ali ao lado, o conceito de tabela. É um arranjo sistematizado, organizado, de dados e informações apresentado em colunas e linhas, de modo que a leitura seja otimizada. Deve apresentar as informações de modo simples e objetivo, para que sua compreensão seja garantida no contexto em que se apresenta. Assim, precisa conter título e informações dispostas de modo que a leitura não precise ser feita em sentido diferente do normal. Isso é uma tabela. A tabela, ela é clara, ela é mais fácil para que a gente consiga ter uma maior compreensão. Maravilha? Então, virando a página 48, nós temos ali mais um exemplo de gráfico. Quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer? Então, aqui, um gráfico, como o tempo exato varia de acordo com o tipo de produto e as condições ambientais. Um gráfico mostrando uma estimativa de anos, né, para que o plástico se decomponha, para que ele desapareça do ambiente. Então, o copo de isopor leva em média 50 anos, a latinha de alumínio 200, a fralda 450, a garrafa plástica 450, bastante, né? E linhas de pesca 600 anos. Então, é muito tempo, muito tempo, muito mais do que um ser humano vive, né? Aí, ali na 5, aplique os dados do gráfico na tabela a seguir. Mesma coisa que fizemos no exercício anterior. O item, copo de isopor, e o tempo estimado de decomposição. Quanto tempo esse copo leva para desaparecer? Muito tranquilo esse exercício. E ali abaixo, 6. Escreva um texto contendo as informações utilizadas na montagem do quadro e da tabela. Agora, vocês vão fazer o contrário. Vocês vão escrever aquilo que vocês colocaram na tabela, em forma de texto.
observando pontuação, não pode colocar vírgula entre sujeito e predicado, agora nós já sabemos, certinho? Então, faça e encaminha para a prova. Virando a página, ali na 49, o exercício, o teminha de casa. Esse vocês vão fazer e vão me mandar até a próxima segunda, pode ser? Uma semana é suficiente, né? Aí na próxima segunda vocês encaminham ele para pro. Quem fizer antes vai encaminhando antes, não tem problema nenhum. Produção. Agora que você está familiarizado com 3 formas diferentes, texto, gráfico, tabela, de apresentar dados e informações, escolha uma reportagem que lhe chame a atenção e crie a partir de dados e informações contidos nela uma tabela e um gráfico. Considere as questões a seguir na hora de produzir a tabela e o gráfico. Então, o que vocês vão fazer aqui? O contrário, né? Vocês vão encontrar uma notícia e vão transformar aquela notícia num gráfico, numa tabela, né? A notícia que vocês escolhem. Aquela que vocês vejam que tem dados suficientes para que eu consiga transformar numa tabela. Então, tem que ser uma notícia bem elaboradinha, né? Uma notícia bem completa, que me traga várias informações sobre determinado assunto. Aqui, o que a gente precisa considerar? Escolha uma reportagem que apresente dados que sejam possíveis gerar tabela e gráfico, por exemplo. Uma reportagem que contém alguma pesquisa, né? Como a Pro estava falando. Atente para todos os dados que aparecem nela e anote-os. E elabore uma tabela com esses dados. Escolha o melhor formato de gráfico para expor os dados da reportagem escolhida. Veja alguns exemplos. Então, aqui, a Pro vai começar lá por baixo. Gráfico de setores pizza. São utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Lembram que a Pro estava falando lá das cores? Então, categoria ali. Quem me respondeu, quem não me respondeu, né? Ó, manchado, destacado, arranhado, outra. Vocês vão coletar dados ali da notícia que vocês escolherem e representar em pizza. Ou então, ali de cima, do meio, né? Gráfico de linha, segmento. São utilizados para apresentar valores, sequência numérica, em determinado espaço de tempo, ou seja, mostra evoluções ou diminuições de alguns fenômenos. É o mesmo gráfico, mas esse aqui, a diferença é que ele vai apresentando o quanto aquela informação foi se modificando. Por exemplo, esse que a gente está vendo agora, que está sendo muito comum. O número de mortos devido ao Covid, ou o número de infectados, né? O gráfico sobe, desce, sobe, né? Deixando claro o que está acontecendo. Transforma os números em gráficos para que fique mais fácil para a gente compreender a proporção da doença, como é que ela está evoluindo, enfim. Ou então, ali o primeiro, gráfico de barras. São usados para comparar quantidades ou demonstrar valores pontuais de determinado período. Então, olha, 2001, 2002, 2003. Ali, imagine que o número de fraldas recicladas no Brasil e o número de garrafas PET, por exemplo. O azul representa as garrafas e o rosinha representa as fraldas. Em 2001, a gente teve um maior índice de fraldas recicladas. Em 2002, como é que ficou? Mesma coisa, né? Em 2003, aumentou um pouquinho os dois, mas as fraldas se mantêm na liderança. Por exemplo, né? Então, escolha um desses 3, faça lá o seu, manda para a Pro. E na próxima aula a gente vai estudar bem detalhadamente a locução verbal. Quais são os casos de locução verbal, como é que ela se constitui. Quando que eu tenho uma locução verbal? Porque eu preciso de uma regrinha, né, para ela. Então, isso tudo a gente vai ver na próxima aula. Beleza, galerinha? Um abraço, bons estudos e estou disponível em qualquer horário que vocês precisem para ajudá-los. Beleza? Um beijo!